Será que precisa chamar o pessoal? Oi? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, nós falamos sobre a fortaleza na primeira meditação. Hoje nós vamos falar agora, nessa segunda, sobre o dom de si. Será que Diogo tá gravando? Então, vamos lá no versículo 12, lá no início, diz assim: ela lhe dará o bem, está falando do marido, né? Coração de seu marido põe nela sua confiança e nunca lhe falta nada em tempo algum. Ela lhe dará o bem e não o mal em todos os dias da sua vida. Depois, mais para baixo, abre sua mão para o necessitado e estende os seus braços para o pobre. E mais embaixo ainda, lá no 26, diz assim: abre a sua boca com sabedoria e a lei da bondade está na sua língua. Esses 3 versículos mostram um pouquinho sobre esse dom de si. Bom, a mulher virtuosa é aquela que dá o bem e não o mal, né? Ele deixa claro, é bem típico do modo de escrita judaico, essa repetição para dar uma ênfase. Então, ela lhe dará o bem, não o mal, em todos os dias da sua vida. Depois, abre sua mão para o necessitado, estende os braços para o pobre, e a lei da bondade está na sua língua. Quando nesse segundo versículo fala de abrir a mão para o necessitado, a gente poderia se perguntar: quem que é o necessitado? Evidentemente, o restante do versículo, estende seus braços para o pobre, nos dá o sentido mais imediato do versículo. O necessitado é o pobre. Porém, se a gente quer fazer uma aplicação, a gente poderia perguntar, né, no nosso contexto pessoal, na nossa vida, quem é o necessitado? Quem são os primeiros necessitados? Ou seja, quem precisa primeiro de mim? São aquelas pessoas que estão imediatamente colocadas por Deus para que eu as sirva. Esses são os primeiros necessitados. Quem é o pobre? O pobre não é só a pessoa que está carecendo de dinheiro, de alimentação. Todos nós temos alguma pobreza. E, claro, as pessoas que estão perto de você, seja o marido, filhos, pai, mãe, irmãos, eles são os primeiros pobres, os primeiros necessitados que Deus coloca para que você possa abrir a sua mão, estender o seu braço. Ou seja, entregar a si mesma em serviço. Em um serviço que, lá no versículo 12, é chamado de bem. O que nós entregamos? A gente não consegue, olha só, a nossa constituição antropológica, ou seja, aquilo que nós somos enquanto seres humanos,
não permite que a gente viva como se nós fôssemos independentes dos outros. Todas as nossas ações geram consequências para os outros, as ações dos outros geram consequências para nós. Nós não somos indivíduos isolados. Então, toda a nossa vida, tudo aquilo que a gente faz, de certa maneira, dá algo para os outros. Influencia na vida dos outros. E o que nós damos para os outros? A mulher virtuosa dá o bem e não o mal. Normalmente, a maioria das pessoas faz o quê? Dá o bem e dá o mal. Tem dia que dá o bem, tem dia que dá o mal. Tem hora que dá o bem, tem hora que dá o mal. Mas a mulher virtuosa dá sempre o bem, todos os dias da sua vida. Uma virtude muito importante que tem a ver com a fortaleza, também, é a virtude da constância. Ela é tão importante que no Evangelho Nosso Senhor fala que é pela perseverança que nós vamos salvar as nossas almas. Ou seja, depende da constância a salvação da nossa própria alma. E o que significa essa constância, essa perseverança? É permitir, lembra que o padre falou sobre a diferença entre a nossa vontade e os nossos impulsos? É permitir que aquilo que guia a nossa existência se mantenha firme no mesmo caminho, mesmo quando os impulsos tentam desviar desse caminho. E é por isso que é importante ressaltar, faz o bem, dará o bem e não o mal, todos os dias da sua vida. Porque o normal do ser humano é agir inconstante, porque suas emoções são inconstantes. A emoção de todo mundo é inconstante. Porque nós somos desordenados por causa do pecado original. Então, nossas emoções não são coisas que nós controlamos. A gente sente. E, infelizmente, como a gente não consegue lidar bem com isso, as pessoas se sentem até culpadas por algo que nem é culpa. Não é assim? Então, se você está lá, e na sua casa, seu marido chegou meio emburrado, te deu uma resposta feia, o seu impulso natural é um sentimento de raiva. E isso não tem problema nenhum. Porque isso você não quis isso. Se você vai lá, arruma um prato de comida, seu filho pequeno vira a comida no chão, você vai sentir o quê? Alegria, felicidade? Não, você vai sentir raiva. O sentimento de raiva não é um problema. Certo? Nenhum sentimento é problema nenhum. O problema é quando a gente joga isso para a nossa razão e a gente calcula com a nossa razão o que eu preciso fazer com relação a isso. Então, se eu vou agir deixando-me guiar pelo sentimento em vez da razão, é aí que vem o pecado. Então, nós sabemos que nossas emoções são assim. Existem várias emoções. As emoções estão ou desse lado mais da concupiscência, ligado à nossa sensualidade. Então, é aquele desejo de prazer fácil, seja sexual, seja de comida, seja de descanso. E a gente tem também as emoções ligadas a esse lado mais da irascibilidade, da raiva, da ira. Tem um salmo que diz assim: irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, irai-vos é o sentimento, isso é normal. Mas não pequeis. Porque eu posso usar esse sentimento para o bem. Nosso Senhor não foi lá no templo e expulsou os vendilhões do templo? Então o que acontece? Como nós somos inconstantes nos nossos sentimentos, a tendência é que a gente um dia deu mal, outro dia deu bem. Uma hora faço o bem, outra hora faço o mal. Mas não é isso. A mulher virtuosa precisa dar o bem todos os dias da sua vida. E é essa constância. A gente tem que parar de se acostumar a dar desculpas baseado em como a gente está se sentindo naquele dia. O dia que eu estou bem, aí eu faço tudo bonito, tudo bem, trato todo mundo bem. O dia que eu não estou, aí eu faço errado, aí eu justifico, mas hoje eu não estou legal. É justamente nesse dia que você não está bem que é mais necessário que você faça o bem. Até que você chegue ao ponto heróico de fazer com que as pessoas nem percebam que você não está bem. Ou seja, no início,
a gente vai fazer tudo bem normalmente, e as pessoas vão até perceber que a gente está se esforçando, se matando para conseguir fazer. Mas, à medida que a gente vai crescendo na virtude, chega um ponto, né, como tantos e tantos santos, que estavam lá, parecia que estava tudo bem, mas eles estavam passando por um imenso sofrimento. Né? Ou como aquela história muito famosa, Santa Teresinha, que tratava tão bem a outra irmãzinha que ela achava que ela era a melhor amiga dela, mas ela detestava aquela outra freira. Né? Ou como o santo que a gente, né, falou, tem quem foi no seminário, o Frassati, que estava lá morrendo, a mãe perturbando a cabeça dele, e ela nem percebeu que ele estava doente, mas ele estava morrendo. Então, a gente chegar nesse ponto, né, que a gente chega num ponto de santidade que o filho nunca vai chegar assim, hoje a mamãe está meio estressada. Então, dar o bem e não o mal todos os dias de sua vida. Isso só é possível com o esquecimento de si. Esquecimento de si. Ou seja, a gente não tem que entrar na equação. Os outros, a gente tem que pensar sempre nos outros. Né? Uma doação completa, como Nosso Senhor, como os santos. Né? Claro, dependendo do nosso estado de vida, essa doação se manifesta de uma forma diferente. Quem é solteira, quem não casou, não tem filhos, vive isso em um grau, digamos, menos exigente, porque, no fim das contas, você está precisando pensar mais em si mesmo. Mas agora, as pessoas que são casadas, as pessoas quando têm filhos, já é uma vida de esquecimento mesmo. Sob certo aspecto, né, a gente deveria, no dia do casamento, é como se fosse um sepultamento. E cada vida nova que surge é como se a gente fizesse uma repetição do nosso velório. Porque não é a minha vida que importa mais. Esse que é o significado, quando tem as ordenações dos padres, quando deita no chão para cantar a ladainha, ou seja, morreu. Agora a vida dele é para os outros. Então, esse esquecimento de si, esse dom de si, é uma virtude muito importante. O que acontece? Cada vez mais a gente vive num mundo em que o egoísmo deixa de ser feio. Né? Então, todo mundo fica repetindo o tempo inteiro. Não, você tem que pensar mais em si mesmo. Né? Tem que deixar de ser boba. Por quê? A virtude ficou feia aos olhos do mundo. Né? E aí, quem entrega a sua vida passa por imbecil, né? Por boba. Só que não é isso que Cristo fez. Não é isso que Nosso Senhor fez? Entregou tudo de si. Não é isso que Nossa Senhora fez? São José fez? Que todos os santos fizeram? E claro, na medida que a gente vive isso, e isso é caridade, a nossa língua também reflete isso. Por isso que, mais para baixo, no versículo 26, diz: abre a sua boca com sabedoria, e a lei da bondade está na sua língua. Por quê? A grande pedra de toque para a gente descobrir uma falsa virtude, uma falsa dedicação, que é um risco muito grande, sobretudo no nosso ambiente, né? A gente já sabe que, pelo que nós somos católicos, porque a gente já vive de uma forma assim mais voltada para Deus. Então a gente já sabe que existe uma grande diferença entre nós e as pessoas do mundo. Aí vem aquela tentação de soberba. A gente é melhor que os outros. Porque, sei lá, eu sou aberto à vida, eu tenho não sei quantos filhos. Aí o que acontece? Começa a gente criar uma fantasia de falsa virtude.
E a gente começa a incensar a si mesmo todas as vezes que a gente consegue fazer qualquer coisa que pareça um pouco mais difícil. Nossa, olha como eu sou virtuosa. Eu levantei de madrugada para botar meu filho para dormir. Olha como eu sou virtuosa. E aí, como é que a gente sabe se a pessoa é virtuosa mesmo ou não? Normalmente pela língua. Por quê? A falsa virtude escapa pela língua. Em que sentido? Seja nesse louvor de si mesmo, de gostar de falar de si mesmo, seja nas reclamações, seja na falta de caridade com as pessoas, de falar dos outros. Né? E aí a gente vive como se fosse aquele publicano da parábola, né? Que vai lá na igreja rezar, eu te louvo, Deus, porque eu não sou como os outros. Igual aquele sujeito ali, o publicano, né? O fariseu falando. Publicano, eu dou o dízimo, eu faço não sei o quê, eu jejuo não sei quantas vezes. Então, o verdadeiro dom de ser, a verdadeira caridade, ela sempre se reflete na língua. Né? E a gente não precisa nem falar, né? Que a língua é particularmente cruel com as mulheres. Então, vocês precisam, para vocês saberem que vocês de fato estão seguindo um caminho de virtude, examinar com muita sinceridade a maneira como vocês estão lidando com isso. Né? Em primeiro lugar, nessa coisa das reclamações, né? Porque não adianta nada você fazer atos exteriores de virtude e reclamar e perder todo o mérito, todo o valor. Eu estou cumprindo tudo que eu preciso cumprir, eu não deixo nada para trás. Mas na medida que você vai reclamando, você vai como que jogando fora aquele mérito. Aí você termina o dia exausta e não ganhou nada para o céu. Refletir também com relação a essa coisa de falar de si. Não ficar buscando elogios, querendo que as pessoas saibam, né, as suas dificuldades, as suas coisas. Aí tem dois tipos de gente. Tem aquelas pessoas que gostam de exaltar, digamos, coisas positivas. Tem gente que gosta de exaltar coisas negativas, que é um jeito esquisito de ser orgulhoso. Tem as duas coisas. Então, a gente também... E essa coisa da caridade com as pessoas. Né? Não ficar falando dos outros, que muitas vezes a gente acaba caindo também no mau juízo, né? No juízo temerário. Né? Nessa coisa tão feia das comparações, que cada vez mais, por causa também das redes sociais, é imposto a nós. Né? As pessoas se apresentam como modelos e a gente fica se comparando o tempo todo e a gente se sente mal com isso. E aí, para a gente parar de se sentir mal, a gente começa a comparar a gente com outras pessoas que a gente considera piores, para a gente pelo menos ter algum alívio. E isso vai destruindo esse dom de si. É como se a gente entregasse a nossa... É como se fosse assim, imagina que seu filho gosta muito de um doce. Aí você vai lá com muito sacrifício, porque você não está podendo, naquele dia você compra aquele doce. Aí você chega, aqui filho, comprei o doce, a criança fica toda feliz. Aí você vai lá, tira 60% do doce e come, e dá só o resto para ele. Então, às vezes é isso que acontece. É aquela entrega descontada. Né? Ou seja, você paga imposto para si mesmo. Né? Então, eu entrego tudo, mas eu tiro essa aqui é para mim. Aí, como diz nosso Senhor no Evangelho, já recebeu a sua recompensa. Bom, Santa Rita, ela é também, claro, um modelo completo desse dom de si. Essa dedicação que ela tinha aos filhos e ao marido, mesmo em meio a todo sofrimento, mesmo em meio a uma vida de intensa oração,
é um exemplo de alguém que nunca pensou em si mesmo, que sempre soube dar-se como dom aos outros, imitando a Nosso Senhor. Claro, ela foi capaz de fazer isso porque ela tinha uma intensa intimidade com Nosso Senhor, especialmente o Nosso Senhor crucificado. Uma coisa que ela aprendeu dos pais é esse amor, a paixão de Cristo. Quando a gente fala de dom de si, e como eu falei aqui, o mundo todo vai nos empurrando para o contrário disso, a gente precisa entender que não é entregar-se a si mesmo totalmente, não é uma coisa que a gente faz porque a gente se esforçou. Não é uma coisa que a gente faz porque a gente aprendeu um método e colocou em prática. Isso só é possível quando existe algo de sobrenatural que nos motiva e nos move. Nos motiva porque tem que ter uma causa maior para que eu seja capaz de sacrificar aquilo que eu mais amo, que sou eu mesmo. E como eu sou fraco, eu preciso que essa mesma causa me empurre. Ou seja, Deus é a causa final, ou seja, é o motivo, e a causa eficiente. É Ele que me empurra, que me sustenta para que eu seja capaz de fazer essa entrega. E é sempre pensando nele. É sempre olhando para Cristo que a gente consegue isso. Na parte da tarde, nós vamos falar sobre oração. Mas a gente já pode adiantar aqui alguma coisa. É só com um olhar sobrenatural que a gente é capaz de fazer esse verdadeiro dom de si. E às vezes é interessante a gente fazer um exercício mental do contrário. A maioria de nós, a gente não... ou seja, a maioria das pessoas, elas nem são santas como deveriam, nem são tão ruins quanto poderiam ser. Então, se por um lado é bom a gente fazer esse exercício de pensar no projeto de Deus de santidade para nós, para ver o que a gente precisa fazer, por outro lado também é bom a gente pensar como a gente seria mal se a gente seguisse sempre esse nosso narcisismo, esse nosso egoísmo. Para vocês entenderem que cada passo que a gente dá para trás vai abrindo portas para que a gente vá caindo no verdadeiro abismo de maldade. Não pensem vocês que porque vocês nunca mataram ninguém, nunca roubaram ninguém, porque vocês vão à missa domingo, que vocês não seriam capazes de coisas terríveis. E todas as vezes que vocês conseguiram vencer todas as armadilhas do demônio que queriam te empurrar para essas coisas terríveis, foi porque vocês conseguiram, de certa maneira, doar-se. Pensar menos em si e pensar nos outros e em Deus. Só que aí tem duas coisas. Se a gente se entrega para o pecado, a gente corre esse risco de descer ladeira abaixo, de fazer aquilo que acontece, que a Bíblia fala do abismo que chama outro abismo, ou então, no máximo, vocês podem ficar fadadas à mediocridade. Vocês podem pensar assim, tá bom, eu nunca vou chegar a ser tão ruim, mas também não vou me esforçar para ser boa como eu deveria ser. E aí você vai ser medíocre. Só que o medíocre, né, é aquela coisa que o pessoal fala que o bonitinho é o feio arrumadinho, né? O medíocre, ele não é um bom meio mais ou menos. Ele é um ruim, não tão ruim assim. A mediocridade é o primeiro caminho para falência. Tanto no mundo natural, a gente sabe bem como é que é, mas sobretudo na vida espiritual. Santa Teresa sempre falava, na vida espiritual ou a gente avança ou a gente retrocede. Não existe ficar parado. E justamente esses momentos como hoje, de um dia de recolhimento, são justamente para a gente pensar, será que eu estou retrocedendo?
Será que eu não acho de forma enganosa? Será que não parece que eu só estou parada? Se você não está avançando, você não está parada. Você está andando para trás. E assim como a meta para frente é o paraíso, e um bem que a gente não é capaz de imaginar, o fundo é um inferno, e um mal que a gente não é capaz de imaginar. Então, vamos pedir a Nosso Senhor que a gente viva, ou seja, cingidas de fortaleza, que a gente seja capaz de entregar tudo que temos, tudo que somos, a si mesmos, a Deus e ao próximo, dando o bem e não o mal, todos os dias da vida, todos os dias, independente de como a gente está se sentindo, abrindo nossas mãos para o necessitado, especialmente para os que precisam de nós, perto de nós, que é a nossa missão. E que a lei da bondade esteja na nossa língua. E que esse assunto da língua seja sempre um ponto importante no nosso exame de consciência. Porque serve como termômetro para a gente avaliar o resto. Santa Rita, ela foi agostiniana, filha de Santo Agostinho, como o Papa também. Santo Agostinho foi um bispo lá na África, antes da Idade Média ainda, e ele tinha sido monge antes de ser bispo. Então, depois de bispo, ele continuou vivendo como monge. Ele montou uma comunidade, né? Então, morava ele, alguns padres, e no refeitório, ele mandou escrever na parede, pintar: aqui não se fala mal de ninguém. E quando alguém falava mal de alguém, ele levantava e ia embora. Então, imaginem que, como Santa Rita também não deveria viver essa mesma virtude. Ela, que foi rejeitada no convento, né? Eu contei a vida dela até ela perder o marido, né? Depois ela vai tentar entrar para o convento. A superiora vai dizer que não, que elas não aceitavam viúvas naquele convento. Ela vai tentar umas 3 vezes, sempre sendo rejeitada. Na terceira vez, inclusive, um pouco até humilhada. Né? E depois ela foi viver lá dentro com aquelas mesmas pessoas que a tinham rejeitado. Né? E lá dentro, com muitas provações. Porque ela tem uma chaga na testa, vocês podem ver, ela recebeu o estigma, assim como tem o São Francisco de Assis, o Padre Pio, que tem os estigmas, as chagas de Cristo. Ela tinha chagas, mas não nas mãos, somente aqui da coroa, que, aliás, os outros não tinham, né? Ela só que teve. Por isso que ela tem uma coroa de espinhos também na imagem. E essa chaga exalava um cheiro muito ruim. É curioso, porque muitos santos, as chagas exalavam um perfume. E no caso dela era o contrário. Ou seja, ela foi colocada por Deus no convento como alguém repugnante. Ou seja, as outras irmãs não conseguiam ficar perto, porque ela cheirava mal. Né? Então, imagine quantos e quantos motivos ela não teria para ficar falando, reclamando, dizer assim: elas não gostam de mim, mas quem tem chaga sou eu. Né? Mas ela estava entregando a si mesma, da maneira que Deus pedia para ela. E se fosse para ser assim, tem um caso muito famoso, quando teve o Ano Santo, que, como está tendo esse ano o Ano Santo, teve o Ano Santo na época, e as freiras iam, o Papa autorizou, elas eram de clausura, o Papa autorizou que as irmãs saíssem da clausura para visitar Roma, uma coisa que nunca acontecia. Então, imaginem só, elas podiam passar na Porta Santa para ganhar indulgência. E ela teve que pedir a Deus, a graça de Deus, tirar as chagas, o cheiro pelo menos, para que ela fosse lá.
Porque era tão desagradável que ela não poderia nem ir num lugar público para entrar na igreja no Vaticano. Então, quantos e quantos motivos de sofrimento, né? Os nossos sofrimentos não são justificativas para os nossos pecados. A gente tem que escrever isso dentro do nosso coração. Não existe justificativa para o pecado. Nenhuma. Nenhum sofrimento, nenhuma dor, nenhum cansaço. Nem para o pecado venial. Não é só para o pecado mortal. Nem para o pecado venial. Então vamos pedir a Deus Nosso Senhor, a Nossa Senhora e a Santa Rita essa força para que a gente possa viver com perfeição esse dom de si. Eu vou agora expor o Santíssimo Sacramento aqui no altar. Inclusive, na parte da tarde, eu vou deixar o Santíssimo no sacrário daqui, para facilitar a oração. E quando for de 11 a 11h30, agora é 11 horas, eu vou deixar o Santíssimo exposto e fiquem em silêncio, né? Vai continuar tendo confissões. Aí, quando for 11h30, vocês começam o terço. Aí reza o terço. Depois do terço, a gente desce para o almoço. Né? Eu tenho o terço, a bênção do Santíssimo, e aí 11h30 a gente faz o almoço. Tá bom? Como eu vou expor o Santíssimo, eu não vou fazer a oração final, porque a gente vai continuar em oração com o Santíssimo.